Caros alunos, o objetivo desse vídeo é mostrar a solução pelo método dos deslocamentos de um pórtico sobre o efeito de variação de temperatura. Isso vai ser feito inicialmente considerando apenas deformações devido ao momento fletor, ou seja, vamos desprezar as deformações devido à força normal. Posteriormente, vamos reanalisar o mesmo pórtico, considerando as deformações devido ao momento fletor e à força normal, e por fim, vamos comparar os resultados de ambas as simulações. Então, inicialmente aqui, vamos considerar as deformações apenas devido ao momento fletor e desprezar as devido à força normal. Como consequência disso aqui, ao desprezar as deformações devido à força normal, a variação de comprimento na barra devido à força normal vai ser sempre igual a zero, tá? O que não quer dizer que a variação de comprimento devido à temperatura vai ser zero. A variação de comprimento devido à temperatura ainda vai ocorrer seguindo aquela equação da física, ou seja, o ΔL vai ser o coeficiente de expansão térmica vezes uma certa temperatura vezes o comprimento da barra. Esse aqui vai existir, temperatura. O devido à força normal, a gente vai assumir que é zero. Essa aqui é a simplificação. Então, vamos ver como funciona. Aqui o nosso pórtico. Eu tenho uma variação de temperatura em relação a quando ele foi construído, ou seja, está 20 graus mais quente lá fora, em relação a quando foi construído. Simplificando, se isso aqui foi construído num dia de 30 graus, lá fora agora está 20 graus mais quente, ou seja, está 50. Exagero, mas é uma possibilidade. Internamente, tem um sistema de refrigeração que está baixando a temperatura em relação a quando foi construído em 10 graus, ou seja, se foi construído num dia de 30, lá dentro agora está 20, menos 10 em relação a quando foi construído. Como consequência disso, essa estrutura vai ter suas dimensões alteradas pela temperatura. E a vinculação vai interferir nessa variação de comprimento dos elementos e curvatura deles, de tal forma que vão surgir esforços internos. Isso só ocorre porque a estrutura é perestática. Então, como nós vamos desprezar as deformações devido à força normal, eu não vou precisar da rigidez axial das barras. Vou até achurar aqui que nós não vamos precisar desse parâmetro. Eu vou simplificar o balanço para diminuir o número de barras, removendo ele aqui e concentrando o carregamento dele nesse nó. Como não tem carga no balanço, não tem nada para concentrar aqui. A estrutura fica com 2 barras e 3 nós, um nó em cada engaste e um nó na conexão dos dois. Como a variação de comprimento devido à temperatura é nula ao desprezar a força normal, esse ponto não pode sofrer deslocamentos horizontais ou verticais sem variar o comprimento dessas barras por força normal, ou seja, só tem um deslocamento de rotação nesse ponto, que eu vou chamar de D1, e para obter o sistema principal isogeométrico, eu vou bloquear essa rotação com uma chapa, que está representada aqui por esse quadrado em vermelho. E assim, o grau de liberdade da minha estrutura é 1. A equação de compatibilidade. Essa chapa acrescentada aqui tem uma reação de apoio que, como não tem carga no nó, ela vai ter que ser zero, para que essa estrutura seja compatível com a original. Então, a condição S1 igual a zero é a reação de apoio na chapa igual a zero. Com isso montado, eu tenho que a estrutura da direita é equivalente, ou seja, compatível com a da esquerda, e eu posso resolver essa da direita usando a superposição de efeitos, dividindo ela em dois casos. O caso 0, que vai ficar com a carga nesse caso é a temperatura, e o caso 1, que vai ficar com o D1. Vamos começar pelo caso 0. No caso 0, o que nós temos? Nós temos dois efeitos da temperatura. Um deles é uma variação de comprimento devido à temperatura no centro de gravidade, e o outro é uma curvatura, ou seja, se eu pegar uma seção de altura h, a temperatura, ou seja, um diagrama de temperatura poderia ser representado assim, com uma temperatura externa e uma temperatura interna. Esse diagrama pode ser dividido em um constante, que é a temperatura aqui no centro de gravidade, que eu vou chamar de TCG, mais um diagrama cuja temperatura no centro de gravidade é zero e eu tenho ΔT sobre 2 dos dois lados. Sendo ΔT a diferença de T2 menos T1, sendo T2 maior que T1 nesse caso. Então,
Esse efeito tende a variar o comprimento da barra e esse tende a gerar uma curvatura na seção transversal. Eu tenho que separá-los. Para isso aqui à direita eu vou dividir o espaço em dois e na parte de cima eu vou considerar apenas o TCG, que para o nosso caso o centro de gravidade está bem no meio, posso assumir que o TCG vai ser igual à média, ou seja, T1 mais T2 sobre 2. Na parte de baixo, o efeito do ΔT, que é a diferença de temperatura entre um lado e outro. A soma desses dois efeitos vão dar o efeito final nessa minha estrutura do caso zero. Deixa eu limpar aqui, começando pelo TCG. Como a gente desprezou deformação por força normal, eu preciso calcular a variação de comprimento dos elementos que tem aqui, que eles não têm nenhum impedimento. Ou seja, se essa viga quiser ficar mais longa, o engaste não sai do lugar, mas a chapa vai se mover para a direita. E se esse pilar quiser ficar mais longo, o engaste vai ficar parado, mas a chapa vai subir, para acomodar as novas dimensões dessas barras. Então, o nosso TCG, tirando a média aqui para achar lá no centro de gravidade, vai dar mais 5 graus Celsius. 20 menos 10 sobre 2. E a variação de comprimento vem da equação da física. Vai ser o coeficiente de expansão térmica, que para nós é 10 a menos 5 por grau Celsius, vezes o TCG, que é 5, mais 5, ou seja, a barra vai ficar mais longa pelo aumento de temperatura, e o comprimento da barra, que no caso da viga é 4 metros e no caso do pilar é 3 metros. Se eu fizer essa conta para a viga e para o pilar, eu vou obter o seguinte. A viga tem um ΔL de 2 vezes 10 a menos 4 metros, e como o ponto esquerdo está fixo, o direito vai andar para a direita nesse valor. E o pilar tem um ΔL de 1,5 vezes 10 a menos 4 metros, ou seja, como o engaste não vai para baixo, a chapa em cima vai subir. E essa é a deformada que a estrutura vai adquirir por conta do TCG. Decompondo isso aqui em duas barras para a gente resolver elas separadamente por tabela, nós temos que a variação de comprimento não causa nenhum efeito que nós possamos calcular, uma vez que ao desprezar força normal, a gente não vai calcular esse tipo de reação por tabela. Nós podemos calcular apenas momento e cortante. E momento e cortante só vai sofrer o efeito da translação do engaste. Então, eu tenho duas barras biengastadas, a viga com uma translação de 1,5 10 a menos 4 e o pilar com uma translação do engaste de 2 vezes 10 a menos 4. Vamos pegar lá a nossa tabela, está aqui. Vamos para a segunda página, onde tem as rigidezes de barra, e lembrando que o nosso caso é este aqui, ó, translação do engaste de uma barra biengastada. Observem que para mover o engaste para cima, eu preciso que o cortante aqui seja para cima, valendo 12i sobre L3. O outro vai ser para baixo para equilibrar. E como o cortante forma um binário anti-horário, os momentos aqui serão horários, valendo 6i sobre L2. Já no pilar, a mesma coisa. Para mover o engaste para a direita, o cortante aqui é para a direita e o outro para a esquerda, para a soma das horizontais da zero. E como o binário do cortante ficou horário, eu preciso que os momentos sejam anti-horários aqui. O valor do cortante, 12i sobre L3 e o momento, 6i sobre L2. Então, fazendo essas contas para essas barras, levando em conta aqui que o EI da seção S1 é 12.800, o EI da seção S2 é 8.575, nós obtemos para a viga cortante de 0,36 e momento de 0,72. Lembrando novamente que essa tabela é feita para recalques unitários, tá? Reparem aqui que o recalque é unitário, de 1 metro. Então, eu preciso fazer a ponderação para um recalque aqui de 1,5 10 a menos 4. É uma regra de 3 simples, é só multiplicar o valor obtido pelo valor do recalque real. E para essa daqui, essa ponderação vai por 2 vezes 10 a menos 4. Então, é o valor calculado aqui, vezes o valor do recalque lá no meu elemento. Então, os valores para o pilar aqui seriam cortante de 0,7622 e momento de 1,143. A reação de força normal só pode ser calculada por equilíbrio, tá? E nesse caso a gente vai deixar para fazer depois que somar com os efeitos do ΔT. O ΔT agora é a diferença de temperatura, então a diferença entre o T2 menos o T1 é de 30 graus Celsius, ou seja, de mais 20 para menos 10 a gente tem uma variação de 30 graus.
Eu vou indicar aqui o T1 e o T2, indicando sempre o T2 como o maior dos dois. Isso porque, ó, na primeira folha da minha tabela, o caso de temperatura que a gente vai aplicar, que é esse, foi feito para trabalhar com o T2 sendo a maior das duas, tá? Então, ΔT vai ser sempre a maior das duas menos a outra. Então, decompondo essa estrutura com essas diferenças de temperatura, nós temos essas duas barras e aplicando aqui a solução desse caso aqui, ó, reparem que eu tenho um momento de cada lado no valor de EI sobre H alfa ΔT. E ele traciona o lado de menor temperatura, ou seja, o sentido é esse. O EI é o EI de cada seção. O H é a altura de cada seção, ou seja, é a altura medida nessa direção aqui, tá? E essa daqui do pilar é a altura medida nessa direção aqui. E o alfa, coeficiente de expansão térmico, ΔT, o que a gente acabou de calcular aqui, que vale 30 graus Celsius. Fazendo essa conta aí, nós temos um momento de 9,6 e como o momento dos dois lados é igual e com sentidos opostos, a soma do momento já dá zero, ou seja, o cortante aqui tem que dar zero para essa barra estar em equilíbrio. E a mesma coisa nesse caso vai acontecer com o pilar. O momento dá 7,35 e o cortante vai dar zero para a barra se manter em equilíbrio. Tendo a solução para o TCG e o ΔT, a soma desses dois efeitos dá o efeito total. Eu vou separar mais um espaço aqui do lado esquerdo da soma dos dois efeitos e vou somar essas reações para as duas barras. Então, basicamente, o 0,72 mais o 9,6 dá o 10,32. E assim por diante, o 0,72, 9,6 dá o 8,88. Reparem que o sinal aqui trocou. O 0,36 com 0 dá o 0,36 daqui e assim por diante até a segunda barra, que é o pilar. Como ficou faltando a força normal, a gente consegue calcular a normal equilibrando este nó, tá? Que vai dar como reação que tem lá em cima. Então, a soma dos momentos dá o momento aplicado lá, a soma das horizontais vai ter que dar zero e a soma das verticais zero. Isso permite determinar que a horizontal da viga é 0,7622 e a vertical do pilar é 0,36. Assim, a soma das horizontais e verticais dá a força horizontal e vertical aplicada na estrutura. A soma dos momentos vai ser o momento lá da chapa. Então, juntando agora os elementos e passando para a estrutura, ó, a soma desses dois momentos dá 2,673. Esses esforços passaram para cá, já que eles aparecem só uma vez, e esses daqui para cá, também porque eles aparecem só uma vez. Tendo todas as reações da estrutura, o que interessa para a gente é a reação da chapa, que nada mais é do que o S10 de 2,673. Lembrando que aqui a gente sempre tira o valor segundo essa convenção de sinais aqui. Então, anti-horário positivo. Caso 0 concluído, vamos para o caso 1. Eu vou limpar o slide, deixando só a estrutura. O caso 1, a gente tem que aplicar uma rotação unitária aqui, ó, na chapa. Na decomposição, nós temos essa rotação aplicada à extremidade da viga e do pilar. E a solução dessas barras é feita também por tabela. Segunda página aqui, ó. Todas elas estão nesse caso. Lembrando que eu vou ter momento no mesmo sentido da rotação e o cortante tentando equilibrar, ou seja, o cortante aqui vai ser horário nos dois casos. O momento do engaste que gira é 4EI sobre L. Lembrando que é o EI de cada barra e do engaste parado é 2EI sobre L. Então, fazendo essas contas aqui, aplicando essa informação da tabela, nós obtemos o momento e o cortante dessas barras. O momento aqui, 4EI sobre L, 12.800, 2EI sobre L, 6.400 e o cortante, 4.800. Seria 6EI sobre L2. No pilar, 11.433 em cima, 5.717 embaixo e o cortante de 5.717. Já vou calcular também as normais por equilíbrio. Lembrando que eu já vou equilibrar esse nó aqui, ó. A soma das horizontais e verticais nesses dois engastes juntos tem que dar zero para darem as forças horizontais e verticais do nó. Isso me permite calcular a horizontal da viga, que é a força normal, em 5.717 e a normal do pilar em 4.800. Somando as barras e colocando lá na estrutura,
E destacando que a reação da chapa é o K11 dessa vez. Lembrando que o sinal vem segundo essa convenção de sinais. A gente tem agora todo o necessário para montar o sistema. Como é uma equação incógnita, o nosso sistema nada mais é do que S1 igual a S10 mais K1D1. Substituindo os valores, nós encontramos o D1, que é a rotação de menos 1/103 a menos 4 radianos. Com isso, dá para fazer a superposição de efeitos nesses dois casos, fazendo o que a gente calculou no caso 0, mais o que foi calculado no caso 1 vezes D1. Então, fazendo essa conta de superposição para cada um das forças de extremidade de barra, nós temos essa superposição de efeito aqui. E usando esta superposição de efeitos para o traçado de diagrama, então vou limpar o slide e deixar apenas ela aqui no canto, nós temos esse diagrama de momento fletor. Observem que o balanço voltou para cá, mas ele não tem esforço porque não tem carga. E o diagrama é linear, tanto na viga quanto no pilar. O cortante, se o momento é linear, ele é constante. E a normal, nesse caso, também é constante na viga e no pilar. Obtidos os resultados agora, desprezando deformação por força normal, vamos fazer de novo o mesmo exercício considerando deformação por força normal. Então, próxima etapa, refazer tudo de novo, considerando as deformações por momento fletor e força normal. Ao considerar essas deformações, o que ocorre? Aquele nó que só tinha rotação passa a ter possíveis deslocamentos horizontais e verticais. Ou seja, esse nó pode se mover na horizontal, já que ambas as barras agora podem ter um ΔL devido à força normal. Então, se eu puxar esse ponto para a direita com o D2, ela desloca. Se eu puxar com o D3, ela também desloca. E eu posso girá-lo. Por consequência, o sistema principal agora tem 3 apoios aqui. Uma chapa para bloquear a rotação D1, um apoio para bloquear a translação D2 e um apoio para bloquear a translação D3. O grau de liberdade é 3. A condição de compatibilidade, eu tenho que as 3 reações nesses apoios vão ter que ser 0, ou seja, a reação momento na chapa é 0, a reação horizontal na direção do D2 é 0 e a reação vertical na direção do D3 é 0, já que não tem carga concentrada alguma no nó. Então, são 4 casos, começando pelo 0, depois o 1, 2 e o 3. O caso 0 agora é parecido ao anterior. Eu vou ter que dividir o efeito da temperatura no TCG e no ΔT. Só que agora no TCG, o que acontece? Esse ponto não permite mais que essas barras mudem de tamanho, ou seja, existe um TCG, uma temperatura de mais 5 graus Celsius, que vai tender a fazer essa barra ficar mais longa e essa barra ficar mais longa. E o apoio vai impedir esses deslocamentos, então ele vai comprimir as barras. Eu ainda tenho que descobrir o quanto ele vai comprimir usando a equação da física, que determina qual que é a variação de comprimento da barra, ou seja, qual que é o comprimento que esses apoios estão impedindo. Então, aplicando essa conta para a viga e para o pilar, nós encontramos os mesmos valores de antes, só que agora eles estão colocados como o deslocamento que o apoio está impedindo. Então, se eles estão tendendo a ficar mais longas as barras, o apoio está impedindo, ou seja, está contraindo, está comprimindo para compensar esse deslocamento. Lembrando que esses dois aqui nada mais são do que o ΔL, calculado para cada barra. Vamos decompor isso daqui. Eu tenho as 2 barras, então essa viga tendeu a ficar um pouco mais longa e o engaste está encurtando ela de novo para voltar ela para o tamanho original de 4 metros. E a mesma coisa acontece com o pilar. Ele queria ficar um pouco mais longo, ele tinha 3 metros e agora aumentou 1,5, 10 a menos 4, mas o engaste está impedindo isso, encurtando ele exatamente o mesmo valor que a temperatura tendeu a alongar. Esse efeito pode ser calculado agora por tabela, já que a gente está considerando esse tipo de deformação. O caso específico é esse aqui. Lembrando que essa conta é feita para uma translação de 1 metro, tá? No nosso caso aqui os valores são diferentes, então a gente tem que fazer a proporção. Na viga vão surgir compressões, a barra quer ficar mais longa, os apoios estão impedindo, vai ficar comprimido. No valor do EA sobre L, vezes o recalque, aqui no caso de 2 vezes 10 a menos 4 metros. E para o pilar a mesma coisa, ele vai ficar comprimido
o valor de EA sobre L, vezes o valor do recalque, que é 1,5 10 a menos 4, para fazer a compensação. Fazendo essas contas, a gente obtém aí a normal de cada um dos dois. E lembrando também que esse tipo de deslocamento não causa momento nem cortante, por isso que eu já estou indicando aí que o momento em vermelho e o cortante em verde são zero. Calculadas as reações para o TCG, o ΔT é igual ao anterior, tá? Embora tenha esses apoios a mais. A gente vai determinar o ΔT, que ainda vale 30 graus, indicar onde é que está o T2 e o T1, sendo o T2 o maior dos dois, decompor as barras em duas bem engastadas, voltar aqui na tabela e olhar para o mesmo caso de antes, que é esse aqui, ó, e aplicar esse caso para resolver essas duas barras, calculando os momentos de extremidade. Então, aqui nada mudou. Nós ainda vamos encontrar 9,6 de momento, cortante zero. Reparem que agora, como a gente está considerando força normal, eu posso indicar que a força normal da barra é zero, uma vez que ela não variou de comprimento, tá? E a mesma coisa para o pilar. Não há necessidade de calcular nada por equilíbrio. Somando os dois efeitos aqui, ou seja, o TCG mais o ΔT, nós temos as duas barras separadas com os esforços finais. E aplicando aqui, juntando essas barras na estrutura, nós temos as reações finais. Lembrando aqui que o que interessa para a gente são o S10, que é o momento, o S20, que é a horizontal, e o S30, que é a vertical, todos de acordo com essa convenção dos sinais que a gente sempre usa. Caso 0 resolvido, vamos para o caso 1. Caso 1 continua sendo uma rotação na chapa, a decomposição é a mesma e os resultados ainda são os mesmos, com a diferença de que agora a gente pode indicar que a força normal é zero por tabela, já que não tem variação de comprimento nessas barras. Então, juntando essas barras lá na estrutura, nós temos todas as reações. E lembrando ali que aqui a gente precisa do K1, 2 e 3 do caso 1. Lembrando que esse aqui é o K11, esse é o K21 e esse é o K31. Todos de acordo com a nossa convenção de sinais. Vamos para o caso 2 agora. Limpando o slide e aplicando o deslocamento D2, que é o deslocamento horizontal. Esse deslocamento vai fazer com que a viga fique 1 metro mais longa e o pilar tenha uma translação do engaste de 1 metro. A decomposição fica dessa forma. A viga 1 metro mais longa e o pilar com a translação no engaste. A solução disso também se dá por tabela, na parte de recalques. A viga vai ser resolvida com esse caso aqui, ó. Vai ter uma reação de cada lado de EA sobre L, nesse caso tração, porque eu estou esticando a viga, né? E o pilar vai ser resolvido com este caso aqui. Então, aplicando a tabela com calma, descobrindo esses valores, nós temos o momento e a normal da viga. Reparem que esse deslocamento não causa momento e cortante, por isso que estão indicados como zero. E o momento cortante e o deslocamento no pilar não causa normal. Juntando as barras aqui para montar a estrutura aqui à esquerda, nós temos novamente o K1, 2 e 3 agora do caso 2. Lembrando que esse aqui é o K1, 2, esse aqui é o K2, 2 e esse aqui é o K3, 2. Próximo caso e último, caso 3. Vou limpar o slide de novo e aplicar agora o D3. Muito parecido ao anterior, o caso agora está alongando o pilar e fazendo uma translação na viga. Está ali a nossa decomposição. Novamente a solução sai por tabela. Só que agora a viga está nesse caso aqui, ó, e o pilar vai ser resolvido com este caso aqui. Aplicando a tabela com calma, algo que vocês já têm prática de fazer nessa altura, né? Vocês vão obter esses valores. Juntando as barras na estrutura aqui à esquerda, nós temos essas reações finais, que indicam aqui o K1, 2 e 3. Lembrando que esse é o K1, 3, esse é o K2, 3 e esse aqui de cima é o K3, 3. Com todas essas informações do caso 0, 1, 2 e 3, nós conseguimos montar o sistema de equações, esse aqui na forma matricial, substituir os valores
e resolver o sistema pelo método que vocês acharem melhor. E observem aqui um detalhe. A rotação é muito próxima da rotação D1 calculada no caso anterior. Já o D2 e o D3, que nada mais são do que os deslocamentos horizontal e vertical aqui, eles são praticamente iguais aos ΔLs calculados por temperatura. Lembra? O D2, que é o ΔL da viga, era de 2 vezes 10 a menos 4. Aqui a gente chegou em 1,994 10 a menos 4. A diferença entre o ΔL da temperatura e esse D2 calculado é o efeito da deformação devido à força normal, que é bem pequeno. Observem que a diferença dos dois é 0,006, 10 a menos 4 metros. E o D3 também, gente. Isso aqui é muito próximo à variação de comprimento por temperatura do pilar, que a gente tinha calculado de 1,5 vezes 10 a menos 4 metros. Então, a diferença entre os dois é a deformação devido à força normal que está considerada aqui. Sabendo disso, agora vamos fazer a nossa superposição de efeitos, que agora é o calculado no caso 0, mais o do caso 1 vezes D1, mais o do caso 2 vezes D2, mais o do caso 3 vezes D3, que permite obter essas reações aqui, e traçar esse diagrama de momento, esse cortante e essa normal. Resultados determinados, vamos para a comparação dos resultados, ou seja, vamos comparar o resultado desprezando a deformação por força normal para a temperatura e considerando a deformação por força normal no pórtico com temperatura. Então, à esquerda aqui, ó, a gente está desprezando força normal, reparem que só tem o D1 calculado, e à direita, considerando. Repara que além do D1, a gente tem os demais. O D1 é muito próximo, nos dois casos, a rotação calculada ali é bem próxima. E aqui, gente, quando a gente desprezou, seria o equivalente a dizer que o D2 é igual ao ΔL da viga, que no nosso caso era 2 vezes 10 a menos 4 metros. E o D3 era igual ao ΔL do pilar, todos devido à temperatura, que era 1,5 vezes 10 a menos 4. Reparem que eles são muito próximos. A diferença de um para o outro é a deformação devido à força normal. É bem pequeno o efeito dela no deslocamento. E se a gente comparar os diagramas também, ó, o momento fletor varia muito pouco. O cortante também varia bem pouco. E a normal também varia pouco. Então, para resolver manualmente, obviamente, a opção da esquerda é a mais fácil. Mas, claro, para implementar uma solução disso no computador ou usar algum software já existente, a solução vai se dar sempre pela opção da direita, que considera as deformações por momento e normal. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Até mais!